A nossa próxima palestrante é a Gisele Dias. Ela iniciou a carreira dela em 2009, tá? No departamento pessoal, a Gisele já tentou várias situações, começou ali no departamento pessoal engatinhar. Ela também já foi muito ousada, ela já tentou startar ali uma associação para profissionais de departamento pessoal. E olha, pessoal, isso aqui é um projeto muito ousado, tá? E eu espero que a Gisele lute por esse sonho que ela colocou no coração dela aí de fazer esse projeto. Eu tenho certeza que ela vai encontrar pessoas que vão, né, se associar, que vão colaborar com ela nisso, tá bom? Ela depois, né, ela achou de ir para suporte de folha. O negócio dela agora trabalhar no DP, não, eu quero ir para suporte. Então nós temos aqui hoje uma pessoa que vai, não, ela vai ser advogada do pessoal do suporte de folha, porque vocês que são um departamento pessoal estão acostumados a puxar a orelha do pessoal de software. Eu, então, nem se fala, período de implantação da social, eu era um cara chato, ficava pegando no pé do suporte todo dia, olha, tá errado esse social, tá errado esse sistema, tá errado aquilo, tá errado, conserta isso, conserta aquilo. Não, se a social diz que faz, vai ter que fazer. Abrir chamado, eu tenho certeza que o pessoal, se tivesse uma lista ali negra nos sistemas de software, né, com certeza meu nome estava lá entre os 10. Eu tenho certeza que tinha outros colegas também que faziam esse mesmo trabalho. Hoje ela atua no suporte de folha, então ela é especialista nesse tema, ela vai falar um pouco da perspectiva dela, e ela falou aqui, ela deixou uma frase ali na apresentação dela, que trabalhar, né, com essa área de suporte está sendo para ela uma experiência incrível todos os dias. Ela faz um trabalho muito parecido com quem faz instrução também, né? Que você, antes de ensinar, você precisa aprender. Quando você aprende para ensinar, e quando você ensina, você aprende de novo, você aprende duas vezes, né? Quem ensina, aprende duas vezes. E ela vai compartilhar um pouco dessa experiência aqui conosco no tema aqui da palestra dela, que é os desafios por trás de um suporte de folha de pagamento. Será que ela já está preparada? Gisele, seja bem-vinda aqui ao DP Conectado. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Agora vamos ouvir o que o pessoal do suporte tem a dizer, né? Vamos ouvir, porque muitos não sabem, né, o que a gente passa por detrás dos bastidores. Eu vou até me esconder aqui, que eu vou ficar sentado. Eu quero ouvir isso aqui Se sentado. esconde, Lu. É melhor você se esconder mesmo. É contigo, então. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gisele, eu já trabalho no suporte há aproximadamente 3 anos. Não foi uma transição de carreira, igual a Jaqueline estava explicando, foi uma oportunidade que apareceu e eu aceitei, topei o desafio e, graças a Deus, eu passei por outros sistemas, né? Hoje eu estou na Nidos. E a gente que trabalha no suporte, a gente enfrenta desafios todos os dias. Todos os dias é uma situação agradável, às vezes nem tão agradável, mas a gente vai levando, né? Então, hoje eu estou aqui para explicar e dar dicas para vocês de como vocês conseguem otimizar o tempo de trabalho de vocês. Porque quando vocês contratam um sistema, tem um sistema, vocês têm que aproveitar tudo o que o sistema tem. Vocês têm que saber manusear o sistema. Não é uma adaptação fácil. Você está com um sistema novo, ou até mesmo no seu sistema antigo, quando vem uma atualização, uma coisa nova, a gente fica meio que perdido, né? E a primeira coisa que a gente pensa é perder a cabeça e xingar o suporte, e xingar o sistema. Esse sistema não presta. Mas eu estou aqui com a experiência que eu tenho de alguns sistemas que eu já trabalhei, inclusive quando eu era do DP. Todo sistema é bom. Uns ou te oferecem mais opções, outros menos, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho uma boa experiência em sistema, e todo sistema que eu peguei para trabalhar até hoje, como eu sou de um DP um pouquinho mais antigo, nem tão antigo, mas um pouco antigo, nós que somos mais antigos, a gente tem mania de, antes de procurar o suporte, pesquisar o que está acontecendo. É um cálculo, vai lá.
faz esse cálculo, refaz esse cálculo, vê o que foi feito, vê o que vocês fizeram, o que aconteceu, qual foi o lançamento. Isso vai facilitar a vida de vocês muito, porque nem tudo é o sistema, né? A gente pega situações que a pessoa esqueceu do lançamento e a gente vai ter que investigar de onde foi esse lançamento, o que aconteceu de fato. Então, a gente pega pessoas para ensinar, né? Porque a gente ensina e a gente aprende. Eu aprendo muito com o pessoal. E tem gente que chega desesperado, precisando de um socorro. E eu vou lá, foco no meu atendimento, pego na mão da pessoa que está ali e vamos resolver. Eu só não consigo resolver mesmo se for uma coisa muito cabeluda e que eu não consegui descobrir na hora. Mas o que eu consigo, eu procuro dar esse suporte, acalmar a pessoa que está do outro lado, porque eu consigo ter essa resiliência, né? Essa empatia de me colocar no lugar da pessoa, porque eu sei que o DP é uma área que a gente é muito cobrado dentro do DP, mesmo que você está num escritório de contabilidade, mesmo se você está numa empresa, a gente é muito cobrado. No suporte também a gente é muito cobrado, porque a gente tem uma cobrança por detrás da gente. Então, o DP, RH, é uma área que a gente convive com muita pressão. Mas temos que manter a calma sempre, em qualquer situação. É social, deu problema. Vai lá, tenta ler o XML, busca o MOS, ele ensina tanto para a gente, porque ninguém é detentor 100% do conhecimento. A gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar quem sabe. Eu tenho um ditado comigo que eu aprendi com uma amiga próxima, e ela sempre falou assim: vai atrás de quem tem mais conhecimento. Então, dentro do DP, eu aprendi desde cedo, não foi de agora, não. Que a parceria, a gente tem que ter parcerias e amizades, e troca de conhecimento sempre é bom. E para quem trabalha no suporte, a troca de conhecimento é constante, né? Como eu trabalho no suporte, onde a gente é um grupo que a gente transmite experiência, recebe dicas, dá dicas. É muito bom, isso só agrega. Dentro do suporte hoje, eu tenho desafios de procurar a fazer o que a pessoa está na minha frente, entender o que eu estou passando e mostrar para ela que o caminho não é aquele. Às vezes a pessoa está ali nervosa, aquilo lá só vai atrapalhar o trabalho dela. A gente tem que manter o controle sempre, em todas as situações, inclusive no trabalho. Então, para mim, manter o meu controle, a gente tem ali por detrás um psicólogo para nos aconselhar, para nos direcionar, porque também não é fácil, né? Eu também já tive problemas de exaustão dentro de trabalho. Hoje, graças a Deus, eu não tenho, porque o ambiente que eu trabalho é um ambiente bem leve, porque o sistema que eu trabalho é um sistema muito leve. E é assim, pessoal, a dica que eu dou para todo mundo que está iniciando dentro do DP, que está contratando o sistema, que está passando por uma implantação, principalmente quem está passando por implantação, fica em cima, procura saber o que o sistema faz, o que o sistema não faz. Procura perguntar para quem está fazendo a implantação, o que é isso, o que é aquilo, como que eu faço. Porque nós, do suporte, a gente está aberto a ensinar. Não só corrigir erros. Apareceu um erro do sistema, a gente vai lá e resolve. Não. A gente está ali para ensinar, aprender com vocês o que vocês passam para a gente, porque a gente aprende muito, né? Porque a gente trabalha com um sistema que trabalha com a legislação. Então, tudo que está ali está dentro da legislação. Antes de vocês passar um caso, dá uma olhada no que diz a legislação, dá uma olhada na convenção, principalmente na convenção coletiva,
porque tem gente que nem sabe o que está ali, o que está rolando nos bastidores do sindicato daquela empresa. Então, nós do suporte somos parceiros dos nossos clientes. Somos parceiros, a gente não é inimigo, como muita gente acha. A gente somos parceiros e a gente tem uma parceria muito, muito justa e muito bacana. E a gente procura sempre assim, dar um nosso máximo para deixar o nosso cliente feliz, para deixar vocês mais tranquilos, aquilo resolveu. E assim, outra coisa que eu percebo muito que o pessoal não faz hoje, a gente passou aquela solução, anotem, tirem print, guardem ali escondidinho numa pasta, porque vocês vão precisar daquilo, vai acontecer essa situação de novo. Como erros que a gente pega diversas vezes de uma pessoa, mesmo erro, mas a pessoa não teve aquela como se diz, aquela sensibilidade de ir lá e guardar e falar, não vou procurar o suporte porque eu vou resolver aqui. Isso otimiza o trabalho de vocês. Porque o nosso trabalho é supervisionado, o de vocês também. Porque tudo que a gente faz no suporte é gravado. Tudo, orientação, passo a passo, o que a gente fala para o cliente, tudo é gravado. Se é gravado para nós, é gravado para vocês, o que vocês fazem. Então, imagine o chefe de vocês ver que vocês entraram num suporte com um problema que vocês tentaram resolver. Isso foi para o teu supervisor, ele vai falar assim, poxa, eu contratei um profissional que foi atrás de informação, e o DP é isso. O DP a gente tem que ir atrás de informação. E por mais que a gente ache que a gente sabe de tudo, não. Eu tenho uma pós-graduação em legislação trabalhista. E eu não sei de tudo, eu tenho que estar pesquisando, porque a legislação muda todo dia. Os cálculos mudam, assim, às vezes, se você está fora da convenção, o cálculo mudou, lá na convenção mudou, o cálculo de uma hora extra, o cálculo de adicional, e você não sabe. E quando você não sabe, as pessoas te interpretam mal. A pessoa, às vezes, vem até com palavras assim, a pessoa não tem interesse, a pessoa é preguiçosa. Não é que é preguiça, é aquela falta de interesse de buscar informação. E a gente precisa disso. E a gente que trabalha no suporte precisa mais ainda, porque a gente vive atrás de informação. A gente só não pode ser consultor, porque nossa função não é consultoria. A legislação... Não, a gente não pode falar sobre legislação, porque a gente não faz a função de consultoria, a gente faz a função de suporte de sistemas. Então, a legislação está no sistema. Então, quem tem que buscar essa informação da legislação é o usuário. Nós temos que ajudar ele a solucionar o problema dele, que muitas das vezes pode ser um problema do sistema, como pode ser um problema operacional. Se for um problema do sistema, nós do sistema a gente resolve. Se for um problema operacional, a gente dá o passo a passo para o cliente resolver, porque ele tem que colocar a mão na massa e saber o que está acontecendo. Porque talvez se a gente resolver 100% dos problemas, a pessoa nunca vai saber um processo, nunca vai saber um procedimento que a gente passou e por que teve que fazer aquele procedimento. Por que o convênio médico tem que ser cadastrado em tal lugar? Porque vai entrar na DIF. Então, a gente tem sistemáticas, tem coisas que muitas vezes a pessoa não entende. E a gente tem que passar e ensinar, né? Ensinar que um evento de folha não pode ser usado em férias. A gente tem que ensinar que aquele adicional noturno é de tal hora, não pode ser calculado antes. Então, a gente tem que estar ali rodeado de pessoas que querem aprender, têm aquela fome de aprender, muitos usuários novos que estão com aquela vontade de obter o conhecimento. Não, gente, o conhecimento ele vem com o tempo e é uma coisa que a gente tem que ter paciência. Eu vou contar um caso para vocês.
que eu sempre trabalhei com sistema, então o meu sistema sempre era muito bem configurado, eu parametrizava muito bem os cálculos e relaxei. Sabe? Quando você relaxa, você vai lá, bate, está tudo certinho. E teve cálculos que eu fui ter noção do que eu estava fazendo depois que eu fiz curso, porque eu aprendi o DP praticamente na raça. Eu não sabia de DP, o DP não veio na minha vida porque eu fui atrás porque eu amava o DP, não aconteceu nada disso. Hoje eu gosto, foi uma área que eu me simpatizei muito, né? Mas a minha formação inicial é ciências contábeis, eu estava estudando para ser controller. Eu não estava estudando para CDP, eu não imaginava estar no suporte. E tudo isso, para mim, hoje, é muito gratificante, porque cada pessoa que eu atendo, que eu vejo que eu cheguei naquela expectativa dela de resolver o problema e ela dar continuidade no trabalho dela, que eu sei que é muito trabalho, eu fico ali, eu baixo a minha cabeça assim e falo, graças a Deus eu consegui chegar num ponto que não que isso para mim que eu vou talvez resolver, não preciso, eu não quero receber elogios, eu quero chegar no ponto que a pessoa goste do sistema, que a pessoa se habitue ao sistema, porque você dominar o sistema é muito tempo, às vezes com 1 ano, 2 anos você não dominou, é muita particularidade, então você tem que ter paciência, calma, muita calma nesse momento. Às vezes dá vontade de falar assim, muita calma nesse momento, porque a gente tá ali desesperado, o patrão, o chefinho tá ali, ó, não, quero que você resolva, quero que você resolva. Então, o chefe não tem a simpatia de se colocar no seu lugar, que já tem tanto trabalho, porque muita gente nem sabe o que rola dentro do DP. Não sabe. Eu lembro que quando eu comecei a fazer folha e comecei a trabalhar, as pessoas falavam assim, nossa, mas você trabalha com folha de pagamento? Tipo assim, você só faz isso? E mal sabe a pessoa que eu trabalhava com empresas de construção civil, que eu trabalhava com empresas de umas empresas aí que tinham umas coisas absurdas, porque na época não tinha social. Mal as pessoas sabiam o que se passava, o que rolava por detrás. Então, a gente tem que ter essa consciência de estar sempre anotando as coisas, estar sempre. Ah, eu não consigo anotar? Vai, printa a tela, grava aquele passo a passo, e aquilo ali vai te ajudar em várias situações. Várias situações, às vezes nem é aquela. Às vezes é um cálculo, por exemplo. Você vai tirar, vai ver o cálculo, vai ver aquele cálculo que pode ser um cálculo de outra empresa, de outro empregador, que vai te ajudar. Então, a gente tem que estar sempre atrás do conhecimento, como eu já falei. Temos que manter o controle sempre. Sempre, porque se vocês não manterem esse controle, o serviço de vocês vai ficando exaustivo. E aí já sabe, aí já começa as doenças, né, ocupacionais devido ao estresse. E aí você vira um profissional que qualquer coisa está estressado. E quem trabalha com a área do DP, a gente não pode ficar estressado. Eu aprendi isso. A gente pode levar um serviço a perder, um trabalho de 1 mês que a gente fez a perder devido ao estresse. Antes de eu fechar a folha, isso é uma dica que eu falo para todo mundo, porque teve uma época que o DP estava louco com as multas do Cefip, naquela época, né? 2014, 2000. Eu comecei a ver multa de Cefip com o pessoal falando em 2012. E, mas você não pegou multa? Mas você não pegou multa? Eu falei, não. Mas como é que você faz para não pegar multa? O que você fez durante esse tempo? Eu tinha uma programação. Eu tinha um planejamento. Tinha um planejamento meu de como eu me sentia melhor ali desenvolvendo meus processos. Eu coloquei aquilo no caderno. Do dia tal ao dia tal, isso. Do dia tal ao dia tal, aquilo. Do dia tal ao dia tal, isso. Tinha que resolver todos os problemas para depois finalizar a folha. E para mim não pegar nenhuma multa de Cefip, o que eu fazia? Eu deixava
na Cefip, eu tinha uma fila das empresas sem movimento e eu mandava todo mês. Finalizava a folha e enviava a Cefip das empresas sem movimento. Todo mês. Então, eu criei essa rotina e eu não pegava multa. Hoje, se eu trabalhasse com folha, eu estaria aí com o social, estaria aí com as MPs que vieram para, né, deixar a gente maluco. Eu ia fazer a mesma coisa, eu ia fazer um planejamento. O dia tal, minha folha ia ter que estar zerada. Eu ia fazer um planejamento que ia ajudar muito. Ia me ajudar muito a não ficar naquele estresse. Ah, quantas demissões vai ser esse mês? Porque ninguém faz demissão em cima da hora. Se acontece é uma ou outra, mas as demissões geralmente são programadas. Tal dia. E vai programando e vai se ajudando, né? Porque se você se ajudar, você vai ser mais ajudado ainda, porque quando você chegar no suporte, você vai estar calmo, você vai estar tranquilo, você não vai estar com aquela situação, vai ser entregue amanhã, você não vai estar. Você vai estar ali numa situação que você tem uma semana para você resolver aquele problema. Então, é um problema do sistema? Você vai ter uma semana para resolver esse problema. E isso vai o quê? Vai otimizar o seu trabalho. Vai chegar no dia do fechamento, todo mundo vai estar maluco, mas você vai estar tranquilo, igual aconteceu comigo várias vezes. Então, não que eu era um profissional exemplar, nada disso. Eu tinha bastante falhas, né? Mas essa mania que eu tinha de agilizar o meu trabalho era porque, quando eu comecei no DP, eu estava estudando, estava fazendo minha primeira graduação. Então, eu tinha que ir, não podia faltar na faculdade. Né? Então, eu tinha que sair do meu horário de trabalho, se era 5h30, eu tinha que sair 5h30. Então, eu tinha que deixar o meu trabalho tudo certinho, para mim não ficar trabalhando depois do horário. Então, eu entrava 8, saía 5h30, e meu trabalho estava tranquilo. E quando eu comecei na Folha, o suporte não tinha por chat, só era por telefone. Então, quando você pegava para fazer uma ligação, você tinha que estar com o teu problema, com o teu caso, praticamente resolvido. Você tinha que passar tudo o que você fez para o atendente. Aí ele ia te passar, ele ia procurar ali, desvendar o que você estava fazendo e ia te passar. E às vezes isso demorava, para você pegar uma ligação, demorava 2, 3 horas, você tentava ligar e não conseguia. Hoje, se você quiser, pelo menos lá onde o sistema que eu presto hoje, se você quiser entrar no atendimento via chat o dia inteiro, você entra, consegue. Mas como que você vai trabalhar no suporte o dia inteiro? O seu trabalho não vai ser otimizado. O sistema está ali para te ajudar. Eu sempre falo assim, quando a gente começou a fazer a integração no sistema, e a nossa vida melhorou muito, porque tem DP aí que não tinha essa fase que a gente pegou, que eu já peguei, né? 2 implantações, então eu já comecei a aprender o que era o sistema e já comecei a ver o que era o sistema. Eu aprendi DP só porque eu participei das implantações, porque quando o DP caiu no meu colo, eu não sabia nem o que fazer. Eu sabia rodar uma folha, eu sabia fazer um cálculo ou outro, mas de folha mesmo, legislação trabalhista, eu nunca tinha visto. Eu fui buscar. Eu lembro que na época eu fui atrás, que eu comecei em 2009, 2008 no DP, mais ou menos nessa época. Eu comecei a seguir portal do contador. Isso. Eu acho que é portal do contador. E eu lembro que a primeira pessoa que já falava em legislação, que passava conhecimento para nós do DP, era a Zenaide. Então, eu aprendi bastante coisa com ela. Depois, eu fui fazendo cursos e faço curso até hoje. Então, eu estou numa idade que eu não estou tão novinha assim, mas eu continuo estudando. Então, as pessoas que acham que, eu estudei,
eu me formei, não. Se formar, quando eu me formei, eu achava que, nossa, coloquei, né, a beca, diploma, falei assim, nossa, minha vida tá ganha. Não, a minha vida não tá ganha, eu só saí da ignorância. Eu só saí da ignorância. Tipo assim, hoje eu encaro a faculdade, você aprendeu a ler e a escrever. A faculdade hoje é isso, você aprendeu a ler e a escrever, não é mais do que isso. E as pessoas têm que ter consciência disso. Eu sou formada e não sei o quê. Tá, o que vai mostrar o que você é são suas especializações e seus cursos extracurriculares. Infelizmente, é isso. Não é a formação, porque na faculdade, o que eu aprendi? Eu aprendi a fazer um balanço, eu aprendi a manusear um sistema contábil, eu aprendi a pesquisar, eu aprendi legislação daquela época, que hoje já não é a mesma coisa. Então, a gente tem que estudar. 2 anos depois que eu me formei, 1 ano ou 2 anos, eu comecei a me especializar em folha. Mas antes de eu fazer a minha pós-graduação, eu já tinha feito uns 10 cursos relacionados à folha de pagamento. E mesmo assim eu não sei de tudo. Então, hoje eu acho muito importante essa iniciativa que nós do suporte temos de poder estar ensinando, né? Essa iniciativa, esse propósito do ensinar, que hoje eu estou fazendo aí a minha terceira pós, e hoje eu quero fazer em docência para o ensino superior, porque eu sempre tive um sonho ali incubado dentro de mim de ser uma professora. Né? Eu tentei fazer magistério lá na década de 90, mas não deu certo. Mas eu queria ser professora, queria ensinar, gostaria muito de ensinar, porque na minha vida, né, profissional, eu ensinei muitas pessoas, e hoje eu vejo assim, gente que eu puxei, dei a mão, dei o primeiro empurrão e a pessoa está aí gerenciando o BP numa empresa grande. E para mim isso é uma realização pessoal minha. Não é. Aí a pessoa fala assim: Legia, eu consegui, eu estou aqui. Aí eu olho e falo assim: não, a realização é minha, é mais minha, porque é um fruto do meu trabalho. Que eu muitas das vezes eu dei de graça, eu cheguei na pessoa e falei, vamos aprender? Estagiário que trabalhava comigo, eu não era aquela pessoa de, não vou ensinar. Não, eu vou ensinar, eu vou saber fazer ele adquirir conhecimento, porque isso para ele mais tarde vai ajudar, porque o DP é uma área muito ampla. Se a gente pensar, falta especialista ainda em várias áreas. O Luciano estava até comentando que uma área que hoje está faltando muita especialização em ponto eletrônico, que é uma área muito complexa, tanto dentro do suporte como para todos os sistemas. O ponto é uma área que precisa mesmo de profissionais que entendam do assunto. Não é fácil, porque a legislação né? A legislação a gente sabe que muda. Então, gente, é assim, hoje eu estou aqui para dizer que a gente, tanto a gente do suporte, como vocês que estão do outro lado, e nos bastidores, a gente aprende muito com vocês também, porque a gente também está na vida para aprender, né? O primeiro XML que eu vi de social, eu fiquei maluca. A primeira aula que eu tive de social, que eu lembro que isso daí foi em 2017, eu tive a primeira aula de social. E quando a minha professora começou a falar do XML, eu falei, muita gente vai desistir. Infelizmente, muitos amigos meus, quando entrou em social, em vez de ir lá aprender, lutar, né? Lutar pelo seu conhecimento, simplesmente abandonaram a carreira. E para mim foi muito triste você abandonar a carreira. Abandonei por causa do meio social. Que se você pegar o manual,
uma hora todo dia, uma horinha todo dia, você sentou ali, dá uma lidinha, dá uma olhada, em uma semana você já aprendeu muita coisa. Pelo menos o básico você já consegue. Porque tem leituras ali que são claras. É lógico que tem uma coisa ou outra, base, né? As bases, tem que conferir evento, tem que saber o que o evento está levando ou deixando de levar, mas nós temos que estudar sempre. Então, hoje eu estou com uma idade, eu sirvo para ser mãe de muitos aqui, que eu tenho 48 anos, e estou para. Eu acho que eu vou estudar a vida inteira. Eu estou aberta ao ensino de uma forma assim que, se aparecer um curso hoje, eu me interessar, eu vou fazer. Então, eu tenho algumas formações aí, e sou da área, fiz ciências contábeis, fiz pós-graduação, não contente, fiz segurança do trabalho, fiz um técnico, né? E não contente, fiz gestão de pessoas, porque é uma área também que eu me simpatizo muito. Lidar com pessoas é uma coisa muito gratificante, e eu acho que é por isso que eu me lido muito. Eu gosto de lidar com isso no esporte. Porque lidar com as pessoas, você tem empatia por elas, isso eu tenho de sobra. Eu tenho uma empatia pelas pessoas que às vezes eu tenho me coloco em perigo. Porque às vezes eu tô lá e quero ajudar demais, né? E levo um puxão de orelha. E acontece. Porque eu quero ajudar demais e tem coisa que a gente não pode fazer, mas a gente às vezes quer ajudar. Então, eu me coloco muito no lugar do cliente, eu coloco muito, eu sou uma pessoa muito empática. Isso eu acho que desde quando eu me vejo como pessoa, eu sou muito empática com as pessoas. Então, e hoje, gente, a gente não pode fugir da realidade. Nosso mundo é tecnológico, não é mais aquele mundinho de a Cefip já não está mais, né? A gente não tem mais muita coisa que a gente tinha antigamente, que a gente tinha que estar anotando, que a gente tinha que estar manipulando, que a gente tinha que estar ali escrevendo, anotando. Eu lembro uma vez que eu fui num sindicato em 2012 fazer uma, uma homologação. E sindicato grande. Aí eu cheguei lá no sindicato, como sempre, né? Eu sou muito comunicativa, então eu saí do sindicato com amizade com todo mundo. Aí, quando a menina foi bater a ressalva, ela estava com uma máquina de escrever. Aí eu olhei para ela e falei assim: isso daí está em uso ainda? Ela falou: olha, aqui infelizmente está. Então, gente, a gente tem que ver que nosso mundinho hoje, a gente tem que lutar muito contra o nosso comodismo. A gente tem que lutar contra o nosso comodismo. Que eu sei que muitos profissionais, inclusive das pessoas que me ensinou a fazer folha, hoje ele não está mais entre a gente, quando começou o burburinho de social, e o cara sabia muito, ele falou assim para mim, gente, chegando no E-Social, eu vou me aposentar. Eu falei, mas por quê? Não, já é muita coisa. Esse social vai bagunçar a nossa vida. Então, a gente tem que lutar contra o nosso comodismo, a gente tem que lutar contra... porque hoje tá chovendo, hoje tá frio, hoje tá... Não. A gente tem que... Não tem tá frio, tá chovendo, tá não sei o quê. Não, a gente tem que ir atrás. Se relacionem. Conversem, entrem em grupos. Grupo de DP, vai lá, entra no grupo de DP. O nosso amigo Liberato tá aí, ó, sempre aí com coisas novas, grupos novos. E eu entro em vários grupos dele para estar sempre por dentro do que o pessoal está falando, dentro das novidades. Que às vezes não dá tempo de ler tudo, aí lá o pessoal já manda uma coisinha resumida e a gente está ali. Então, gente, relacionamento é tudo nessa vida. Arrogância para o pessoal do DP, para quem faz folha, para quem está em qualquer área.
não leva a gente a lugar nenhum. Tem gente que chega em mim assim, me vê um monstro, fala assim, poxa, ela tem... Nossa, ela deve ser uma pessoa... Não, eu converso com todo mundo, todo mundo. Quando eu estou andando na rua, que eu tô, né? Quando eu vou para São Paulo, que minhas vidas em São Paulo é bem constante. Eu sempre ando com um dinheirinho na minha bolsa, porque eu sei que sempre vai ter alguém que vai me pedir né, uma moedinha, eu tô ali, eu vou servir. Então, a gente tem que ter essa humildade primeiro, né? E se permitir o conhecimento. Então, eu estou aqui dando essa dica para vocês, porque nós do suporte não somos aquele monstro. A gente está aqui para ensinar vocês, para atender vocês da melhor forma possível. Estamos aqui para ensinar, a gente vai ensinar vocês, a gente vai sim, vocês vão chegar num ponto que vocês vão só conhecer o sistema, não fiquem apavorados. Vocês vão dominar o e-social, não fiquem apavorados. Quem nunca pegou e-social, vai pegar e vai ver que não é tudo isso, vai ver que não é aquele monstro. Não, a gente aprende, gente. O ser humano ele já está capacitado para aprender. Então, é essa mensagem que eu deixo hoje para vocês. Nós não somos um monstro. O suporte não sabe. Não, às vezes é vocês que não souberam se expressar. Procura se expressar, procura mapear a situação e mandar. Quando vocês mapeiam a situação e mandam, a gente às vezes bate o olho assim, ó. Não, é isso daqui que está errado. Em 5 minutos a gente já tem a solução. Vocês podem até não entender, mas a gente que está por detrás, a gente entende. Porque aparece casos que a pessoa não está calculando. Porque esse evento não está certo. Se o evento tem fórmula, procura saber o que está por detrás dessa fórmula, o que ela está levando ali de incidências para a gente poder fazer essa análise junto com vocês e ensinar o porquê que você deve usar aquele evento, em qual situação você deve usar aquilo. É importante para nós. Porque a gente também quer conhecer vocês. A gente quer conhecer todo mundo. Ter uma relação de parceria, uma relação amigável. A gente não está ali para criticar, para julgar ninguém. A gente está aberto ali a receber vocês com todo carinho. Sabe, a gente tem pessoas que encanta a gente, assim, da educação. Tem gente que fala assim, não, poxa, eu marquei bobeira. Eu achei que era assim, eu marquei bobeira, eu vou refazer. Isso é legal, porque às vezes a pessoa não é ali resistente. Não, mas tem que ser assim, eu coloquei assim, tem que ser assim. Mas muitas vezes a legislação não quer que seja assim. Muitas vezes o profissional tem férias e você só pode converter 1/3 de abono. E você quer converter você só quer dar o abono para o colaborador e isso daí não é permitido. Então, são situações que a gente pega e vocês podem ter certeza que a gente pega situações assim cabeludas mesmo. Que às vezes é falha do sistema, mas eu estava fazendo porque eu sou meia, né? Eu gosto de fazer estatística, eu gosto, é uma coisa assim que eu gosto, que eu aprendi isso na minha área de agrimensura. E em todo suporte que eu entrei, quem me ensinou trabalhando suporte a primeira vez, né, ele falou assim, olha, 90% do problema do sistema é operacional e 10% é problema do sistema. E eu não acreditava nisso, porque eu era usuária do sistema.
né? Eu não acreditava, falava, não é isso. E quando eu fui para de trás dos bastidores, que eu consegui, eu tive a oportunidade, né, de estar no DP, né, fazer folha, trabalhar com tudo, e por trás trabalhando suporte de um sistema, né? E foi o primeiro suporte que eu peguei, foi no sistema assim, eu dominava o sistema, né? E por que eu dominei o sistema? Primeiro, foi os anos que eu trabalhei com o sistema, que foi basicamente 10 anos. E segundo, que eu gostava muito de fuçar. Eu gostava muito de procurar saber o que aquilo fazia. Então, como eu tinha bastante pessoas que trabalhavam comigo, a gente fazia aquilo ali como que em parceria. Depois que eu me formei, a gente marcava horários à noite para a gente se reunir e estar ali, né, na casa de um, na casa de outro, e fazendo teste no sistema para a gente saber o que estava acontecendo. Então, façam também, façam um cálculo, simulem um cálculo, vê o que aquilo ali está fazendo. É muito importante vocês, quando vocês chegar com um problema, vocês saber o que você está passando, o que mais ou menos vocês acham que está acontecendo. E a gente vai saber agilizar esse atendimento. Porque tem gente que não gosta de passar informação, quer que a gente adivinha, mas a gente pode facilitar o nosso trabalho e mais ainda de vocês. Porque a otimização de trabalho dentro do DP é importantíssima. Você está ali com um problema que está ocasionando no teu sistema, você resolver aquilo ali ia demorar 2 dias para você resolver em 4, 5 horas, você já ganhou um tempo muito grande. E isso daí, para quem está te gerenciando, para quem está supervisionando o teu trabalho, é porque tem os supervisores. Ele vai falar, nossa, o profissional é ativo, o profissional vai atrás do conhecimento, o profissional não é acomodado. E você só tem a crescer. E com 1 ano, você já vai saber o que o sistema faz e o que o sistema não faz. Porque muitas vezes o suporte não é muito fácil, porque às vezes tem problemas que são muito simples e às vezes a pessoa fica ali e não consegue desenrolar o problema com a gente, para a gente poder ali abraçar aquele problema para nós resolver. E temos que fazer isso. Ser consciente que a folha para quem está no DP, a folha é do DP. Né? A folha do DP, o prazo é do DP. Nós, do suporte, a gente está para auxiliar ao seu trabalho e da melhor forma possível e tranquilamente. Às vezes eu penso assim, eu vou chegar numa época que eu vou ver esse pessoal do DP, no fechamento da folha está todo mundo tranquilo, está todo mundo calmo, está todo mundo em paz, que a folha foi tudo certinha, foi redondinha. A gente vai chegar nesse ponto e a gente vai chegar nesse ponto juntos. Que aí vocês vão pensar, poxa, eu segui a dica, eu comecei a fazer as minhas consultas, comecei a investigar mais o que está acontecendo, então tudo certo. Eu consegui solucionar meu problema mais rápido. E, gente, isso daí, para quem está ali com vocês, para um auxiliar que está começando agora, isso é maravilhoso. Vocês começar a ter interesse em legislação, buscar interesse no que diz os acordos coletivos, que são linguagens muitas vezes complicadas, muitas vezes difíceis. Tinha acordo coletivo que eu pegava, que eu tinha que chegar num advogado e perguntar para ele, porque a linguagem era muito pesada. Hoje já está tudo bem mais simples, bem assim, mastigado, né? Porque o sistema que eu trabalho tem uma base de conhecimento enorme. Temos um blog que explica assim, que fala muito em legislação, que dá para ser usado até como consulta. A gente coloca lá para as pessoas se adaptarem a estar ali no conhecimento, né? Vai lá, olha, o que mandaram lá de hoje de novo?
E é sempre umas pautas, assim, focadas na legislação que a gente do suporte não pode estar falando muito. Então, gente, é a dica que eu dou para vocês. Se especialize. O canal do Luciano tá aí, ó. Quando eu conheci o Luciano, eu comecei a acompanhar o Luciano, eu descobri quem era ele aprendendo. Eu conheci ele como professor Luciano. Que eu estava precisando aí de umas coisas. E se não me engano, eu acho que eu tenho até o vídeo, até hoje, o primeiro vídeo que eu assisti. Aí eu pensei e falei assim, nossa, e esse menino ensina tudo de graça. Aí, quando ele abriu o canal, eu fui lá e me inscrevi. Eu fui uma das primeiras seguidoras dele, primeiras membros dele lá, e eu fui. E até hoje, eu fui e vou continuar o resto da minha vida, porque ele só coloca conteúdo muito atual. Então, assim, eu gosto. Quando eu tenho tempo, eu vou lá, assisto um vídeo. E é muito bom também para consulta. Tá bom, pessoal? Então, foi isso aqui que eu espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha mais encontros para a gente tá aí passando mais, né? Mais conhecimento para vocês, passando mais experiência, porque o técnico lá, 1+1, é, é, é o que todo mundo faz, mas as nossas experiências que a gente pega na vida de ensinar é só nossas. Então a gente tem que passar isso para as pessoas, para a pessoa saber o que acontece atrás lá nos bastidores do suporte, que é uma situação que a gente trabalha com diversas situações e a gente aprende muito quando o cliente ele quer aprender. A gente tem essa boa vontade de ensinar. Maravilha! Eu estava aqui sentado ouvindo. Eu acho que hoje a gente furou a bolha, sabia? Eu acho que a gente furou a Furou. bolha porque é muito importante ter esse diálogo com o pessoal de suporte e bater até arrependimento. Gente, olha, eu vou confessar para vocês aqui, ó, eu já briguei muito no suporte, já briguei Eu demais. E tinha imagino, coisa, Lu. olha, eu te ouvindo e confesso que tinha coisas que era parâmetro mesmo. Tinha Ah, uma outra mas situação ali que tinha que configurar o sistema e às vezes hoje a gente vê que os softwares estão evoluindo para isso, né? Estão fazendo os canais de YouTube, estão fazendo as aulas, os tutoriais, o que não tinha antes, como você me falou, não tinha. tinha que ser pelo telefone, aí ligava, ficava lá na fila, Ficava, aí ficava, tinha que ficava. realmente explicar. Alguns já faziam acesso remoto, mas antes mesmo era tudo com telefone. E agora não, agora a gente vê que eles têm central de perguntas e respostas, a gente vê que eles agora estão fazendo lives. Isso é interessante porque eu não vejo hoje um profissional de departamento pessoal trabalhar no DP sem ter um bom software de folha. E qual é? O pessoal pergunta, mas qual é o software de folha? Aquele que você melhor se adapta. Aquele que você aprende a usar todas as funções, e não só isso, que você ajuda também a empresa de software a melhorar o produto. Inclusive, tem no nosso grupo de colaboração um colega lá que ele tem um software de folha, ele tem um software de DP. Ele está lá no grupo, ele acompanha. Eu não sei quem é, não sei qual é o software, mas eu sei que ele tá lá acompanhando a gente. Ele disse que ele está lá porque ele quer saber qual é a nossa opinião, quais são, né, as nossas dúvidas. Ele quer acompanhar o dia a dia do departamento pessoal e ele está lá no nosso grupo lá de colaboração no WhatsApp. Então, eu acho que hoje nós furamos essa bolha. Eu já tive outros alunos também de suporte. Tem a Ana também, que era do suporte da Domínio, que ela sempre participava. Eu não vou lembrar o segundo nome, eu só chamava ela de Ana. E tinha uma outra Ana, Ana Paula, que era do suporte da O3 também. Eu sei porque eram pessoas que eram muito participativas e elas eram de suporte, elas sempre estavam participando das aulas ali. Inclusive, elas foram fazer o curso comigo lá no passado, justamente por causa disso, para aprender mais, partilha social e tudo mais. E eu acredito que a gente furou a bolha, porque agora a gente está falando sobre um tema ouvindo o outro lado, né? Não é só É, ouvindo a galera do DP.
É ouvindo do E outro não é lado. sempre, né, Lu? O pessoal não entende que a nossa função é ajudar. É ajudar. Aí eu fiquei pensando, não, eu fiquei pensando aqui que nós do DP, a gente toda hora resolvendo problema. Toda É, hora aparece um problema. Só que os nossos problemas é muito assim. Eles vão acontecendo durante o dia, a gente vai. Não, vocês já vão para o trabalho com uma fila de coisas para vocês, que tudo problema, né? Então vocês já estão com ali tem, uma lista de chamados que vocês têm um tem. time ali muito rápido para dar resposta para o usuário, né? Tem Então, usuário que não passa informação, tem usuário que exata, não sabe o que está falando. Então a gente e tem tem que a questão do filtrar. atendimento, como Tem, e você falou algo interessante aí, que às vezes a gente esquece que lá do outro lado tem outra pessoa. tem. E aí, às vezes você está estressado ali com um processo que você não consegue fazer e tal, você vai e descarrega no cara lá que está toda hora, né, que está ali para te ajudar, como você falou. Realmente, fiquei pensando aqui agora. Bateu o peso de consciência Não, porque agora em janeiro agora. eu estava fazendo implantação de um software, estava fazendo transição de software, era numa indústria, eu acho, não lembro agora, uma usina, alguma coisa assim. Era uma empresa grande. E aí o time ali para a gente fazer era muito rápido. Então, eu precisava que o software me respondesse com muito mais. Mas eu sei que tem muita demanda, né? E teve Tem. uma situação bem particular ali que eu fiquei um pouco estressado com eles ali. Eles falavam uma coisa, eu falava outra, eles falavam uma coisa, eu falava outra. No final das contas, o que que era? Era realmente, era... Porque tem questões também que é legislação, né? E às vezes, como você falou, o software ele não é consultoria. Ele não É, faz trabalho de consultoria e nem pode fazer, né? nem Porque isso aí já está podemos. fora do escopo dele. E no final das contas, ali eu com a moça do software, ela falando uma coisa, falando outra. Aí tá, bora mesmo olhar o que que a legislação fala. E na verdade a empresa estava fazendo o procedimento errado. Porque o meu trabalho também de consultor de implantação, eu não faço trabalho de consultoria de norma, né? Eu não faço essa parte de regularização, de norma. Não, o meu trabalho de implantação é de implantação, é um trabalho técnico muito parecido com o teu. É a parte técnica da social eu E a implantando. gente tem que focar só naquilo, Lu. Não dá para focar Agora eu em. perguntar, aí tem coisas, claro, que eu sei que tá errado, né? Eu falo, olha, isso aqui eu acho que, né, tem que dar uma olhada nisso aqui. E aí acabou que a empresa estava fazendo um determinado processo lá que não estava de acordo com a legislação. E aí o software não permitia. E eu estava querendo que eles fizessem porque a empresa fazia. E aí depois que a É. moça falou, a gente ficou horas trocando mensagem. E aí depois a gente foi olhar o texto, aí realmente, cara, não tem isso na legislação. Aí fui conversar com outros colegas, como eu falei, meu trabalho não faço trabalho de consultoria, é de implantação só, consultoria de legislação, mas eu fui procurar os colegas que eram consultores, perguntei, tirei dúvida, aí voltei para a empresa. Falei, ó, esse procedimento aqui está errado, já conversei com alguns colegas que são consultores, mas eu não dou parecer. Então, como vocês são uma empresa grande, você tem um impacto maior no processo de vocês, fala com a assessoria jurídica de vocês e resolve o que vocês vão fazer para lá. Então, olha, para mim foi muito bom esse nosso bate-papo aqui, a tua palestra, porque abriu agora um pouco a minha mente também para olhar esse lado que eu acho que eu acho que eu deixei passar e realmente acho que fica essa mensagem para o pessoal de DP de entender que lá do outro lado tem uma pessoa que está ali, que está disposta a ajudar, né? Que o trabalho da pessoa não é fazer consultoria, porque às vezes eu acho que chega muito pergunta de consultoria para vocês, né? É. E aí a pessoa Tem quer saber como é tem que faz gente o. que fala assim: manda a base legal, a gente não pode fazer isso. Entendam, clientes, que a gente não pode mandar Eu a te base entendo legal. perfeitamente, porque eu também ajudo muita gente aqui, tirando dúvidas pontuais, e às vezes o pessoal quer que a gente imita parecer. Aí fala, ó, o pessoal não pode fazer isso. Ah, mas manda a base legal. Meu amigo, eu tô dizendo que tu não pode fazer, tu vai procurar pelo menos a base legal. Se você for É parar para. aquilo que eu falei, Lu. A gente tem que lutar contra o nosso comodismo. E isso daí é uma luta diária, porque, igual o meu marido, ele está fazendo faculdade de engenharia mecânica. É pesado, é uma faculdade pesada. Mas é assim, é o que eu falei para ele. Ele ficou, acho que 2 anos para terminar a faculdade. Eu falei, tira o seu comodismo. Vai lá, mete a cara e faz. E ele falou, eu queria ter essa disciplina que você tem de ler, mas isso é coisa que a gente aprende com o tempo. Não era sempre assim, não.
Maravilha. Gisele, eu quero te dar um minuto Maravilha, para te Lu. fazer tuas considerações finais, para já Fácil, fechar esse bloco da manhã. fácil. Aqui a mensagem que eu deixo para vocês, pessoal. Primeira coisa, vão atrás de conhecimento, atrás de quem sabe. Isso foi uma regra que eu coloquei na minha vida e eu sempre fui atrás de quem sabe mais que eu. Ou quem sabe o mínimo, a pessoa tinha alguma coisa para me ensinar. Então, vão atrás. Consultem a legislação sempre, antes de entrar para o esporte, perguntar para a gente sobre a legislação. E saindo do comodismo, gente, vamos estudar, vamos buscar, tem muito material gratuito. Não a questão é mais da vontade. Quebrem essa barreira de vocês, quebrem barreiras. Fala, não, hoje eu vou ser um DP de destaque, vai lá e estude. É isso que eu quero falar. Vão atrás de quem sabe um pouquinho mais. E o Lu tá aí, ó, Obrigadão, viu? para Ó, dar. parabéns, E o Lu tá aí parabéns para pela, nos pela grande auxiliar. palestra aí. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades de estar juntos aqui também no DP Conectado, tá bom? Tchau, tchau. Mais uma vez, quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Nós estamos no DP Conectados com 2023. Deixa like, vai deixando like, pega esse vídeo, compartilha aí nos grupos de departamento pessoal. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful.